Bora! Caí aqui na área, foi pênalti. Mas já levantou, né? Já levantou, tô de pé. Eu tinha feito aqui uma pergunta, o seguinte, você falou que desde pequeno você já recebia os ensinamentos da Bíblia, né, dos seus pais, mas teve um encontro real com Deus, um momento marcante na sua juventude? Pastor, um momento marcante para mim da minha juventude cristã é o meu batismo. Acho que esse momento para mim foi muito especial. Tinha 13 anos e aí parte de mim, né, a decisão. Chamo meus pais e falo para eles: pai, mãe, acho que eu estou pronto para me batizar, gostaria de me batizar. Aí fiz o curso de batismo da igreja. Então esse dia para mim foi muito especial, porque realmente é um marco, né, na vida do cristão, o batismo. E esse dia para mim foi muito bom. Guardo assim com uma lembrança, uma memória muito boa do meu batismo. E durante o tempo que você estava... Qual foi os clubes que você jogou? Só para a galera que não sabe. Foram São Paulo, iniciou no São Paulo? Eu joguei no São Paulo, 2 anos e meio. Aí fui jogar no Milan. Joguei 6 anos no Milan. Aí fui para a Espanha, joguei 4 anos no Real Madrid. Voltei para a Itália, joguei mais 1 ano no Milan. Do Milan eu vim para o São Paulo e fiz 6 meses em 2014. E depois fui jogar nos Estados Unidos, no Orlando City, 3 anos. Então, o total de clubes são 4, né? São Paulo, Milan, Real Madrid, Orlando City e 3 Copas do Mundo com a seleção brasileira. E esse tempo que você estava com os jogadores, você fazia aquele trabalho de evangelismo também? Porque eu sei que hoje alguns pastores fazem células, pequenos grupos nas concentrações, no clube. Já na sua época tinha isso em nos clubes que você passou? Você participava disso? Nos clubes tinha aqui no São Paulo, lá fora não, na Itália, nem no Milan, nem no Real Madrid e nem no Orlando. Então os clubes onde eu joguei fora não... no Orlando tinha sim. No Orlando tem um serviço muito legal de capelania, que eles são interligados, é muito bacana porque eles são interligados. Então todo lugar que você vai jogar tem um capelão do lugar, né, um pastor, e aí antes dos jogos ele reúne os cristãos dos 2 times e ali você bate um papo, né, sobre um tema bíblico, faz uma oração. É muito bacana o trabalho que eles fazem. Aqui no São Paulo tinha, né, um grupo de cristãos muito grande também no elenco. Milan e Real Madrid não tinha esse trabalho, na seleção tinha também. Tinha uns pastores que participavam ali muitas vezes e podiam, né, ter acesso às concentrações para que a gente tivesse um tempo ali de oração, de leitura da palavra, um tempo de comunhão. E todos os jogadores participavam ou era apenas os jogadores evangélicos? Tinha algum que se recusava? Não, eu não quero, não sou dessa religião, ou todos participavam? Não, o convite era para todos, mas participava quem quisesse, não era obrigatório, claro. Então participavam a maioria dos cristãos e um ou outro que no dia se sentia à vontade para estar participando. E você durante esses momentos, você chegou a ministrar em um desses encontros, pregar? Você tem algum testemunho para contar para a gente aí dessas experiências? Sempre acontecia um bate-papo muitas vezes. Muitas vezes o pastor trazia um tema para discussão, né, para a gente conversar, para a gente estar batendo papo, e minha participação era dando o meu testemunho, né, contando alguma experiência, algum entendimento que eu tinha ou que eu tenho da palavra. Então as conversas eram muito nessa direção, porque já tinha ali, né, um pastor que acabava conduzindo as reuniões, mas muitas vezes ficava entre nós também. A gente reunia e lia a palavra e louvava. Enfim, o ambiente de concentração você acaba ficando muito tempo ali, né, muito tempo concentrado, muito tempo com as mesmas pessoas. Então a gente ia buscando alternativas para ter esse tempo de comunhão. Que bom. E durante esse período que você foi todo o período que você jogou, sempre sendo um jogador de destaque em todos os times que você participou,
como que você lidava, né, com aquela questão de eu sou um ídolo no meu time, milhões de pessoas me seguem, eu apareço na televisão, apareço na mídia, nos principais jornais, só que você entendia que você tinha alguém que está acima de você, né? O que eu quero dizer, às vezes, como que você conseguiu lidar com isso, de não permitir que o orgulho, né, tomasse conta de você, que você falasse, como posso dizer, com sucesso? Como que você como você foi lidando com esse sucesso? Disso entrar no seu coração? Porque algumas pessoas não sabem lidar com isso, né? Na verdade, essa questão realmente é muito cruel. Eu vou até falar, vou usar um pouco essa palavra, porque eu acho que é cruel mesmo. O sistema em si é muito cruel. Da noite para o dia, um menino que joga futebol com 17, 18 anos, ele passa de anônimo a ser reconhecido pelo país ou pelo mundo inteiro. Hoje em dia, né, com a informação viajando nessa velocidade, o menino acaba sendo conhecido no mundo inteiro tendo um destaque. Então, realmente, eu acho que é um pouco cruel, porque da noite para o dia ele começa a ter dinheiro, sucesso, carro, mulher, uma série de oportunidades que realmente, se ele não tiver um firme firmamento, dá uma balançada. Então, no meu caso, realmente foram dois que eu sou tenho muita consciência disso. Primeiro é o firmamento cristão, realmente, os meus princípios e valores cristãos, saber quem eu sou em Jesus, saber que tudo aquilo que acontece ou aconteceu comigo é dom de Deus, é um presente dele, é bênção dos céus, nada é meu, não veio de mim, sou realmente um administrador do Senhor nessa terra. Então eu tenho e sempre tive muito essa consciência. Mas quando as coisas acontecem, você dá uma flutuada, assim, né? Hoje eu saio na rua, todo mundo me conhece, onde eu vou, eu tenho a possibilidade de comprar um carro maneiro, de sair num lugarzinho assim, e todo mundo ficar me olhando. E aí minha família foi fundamental. Então eu acho que é importantíssimo você ter pessoas que te confrontem naquilo que você pensa e nas suas decisões, para que te traga para aquilo que realmente é a sua essência e aquilo que são os seus princípios e os seus valores. E no meu caso foram os meus pais, né, nesse meu período de formação, que estavam ali, falaram, calma aí, você tá saindo aqui daquilo que são os princípios e valores da casa, que é aquilo que a gente pensa, a forma que a gente conduz as coisas. Então meus pais sempre foram muito duros com relação a isso. Quando eles viam que eu estava escapando um pouquinho, eles, volta aqui. E hoje continuo da mesma forma. Eu peço muito para que minha esposa, meu irmão que está muito próximo, né, meus pais continuam também muito próximo, para que eles me confrontem, se eles veem, cara, você tá errando aqui. Então, eu acho que essa característica, né, do cristão, de ter um pouco essa humildade de ouvir algumas pessoas, vale muito a pena. Todos nós temos um chamado, né? Deus coloca algo em nós e através daquilo Deus nos usa, cada um na sua profissão. Você entendeu que você poderia, através do esporte, através do seu trabalho, também pregar uma mensagem? Você considerou isso durante a sua carreira? Por que eu estou falando? Porque diversas vezes, quando você fazia um gol, você ia comemorar, você sempre levantava uma camiseta, sempre tinha uma mensagem de Jesus. Você queria utilizar isso também para pregar a palavra de Deus? Pastor, eu sempre entendi que o esporte, o futebol mais específico, era a minha plataforma de evangelismo, de levar a palavra, o meu chamado. Então, eu sempre entendi isso. No começo tive um pouco de conflito, porque as pessoas falavam para mim assim, cara, não mistura a religião com o futebol, quando você for dar uma entrevista não fica falando muito. E aí no começo eu tive um pouco esses conflitos, né, porque eu queria falar uma coisa e não falava, ficava meio travado, até o dia que eu falei, cara, não dá para eu ser uma coisa em frente das câmeras e atrás ser outra, e eu não consigo me desvincular o Kaká, jogador de futebol, do Kaká, do Ricardo, cristão, o servo de Deus. Então, vamos embora, daqui para frente
eu escolhi realmente essa guerra, porque quando você está em evidência, num lugar de evidência, assim, que acaba sendo midiático, né, essa pessoa, você tem que escolher a guerra que você quer guerrear. E eu aprendi isso porque eu tinha um comportamento, né, de atleta, gostava de dormir cedo, de me alimentar bem, de ir à igreja, de falar de Jesus, e era criticado por isso. Tinha meus companheiros que gostavam de sair, de curtir uma balada, performavam muito bem no campo também, mas tinham esse lado deles pessoal que eles gostavam de curtir e também eram criticados. Eu falei, opa, então não tem um lado certo aqui, tem um lado que você está disposto a guerrear, e foi quando realmente eu falei, não, essa guerra eu estou disposta, realmente por Jesus aqui eu vou para essa guerra, e se eu for perseguido por isso, maravilha. É o que diz a Bíblia, que se a gente é perseguido pelo nome de Jesus, a gente está dentro dos propósitos. Então, vamos embora. E a partir dali eu sempre falei, sempre que eu tive a oportunidade de falar, eu falava, mas gostava e sempre gostei mais de pregar com o meu comportamento e com a minha atitude. E aí aproveitava esses momentos muito chaves, né, principalmente em títulos, que eu, após a conquista do título, tirava a camisa que dizia, né, I belong to Jesus, em inglês, que significa eu sou de Jesus, em português, e aí ficou um pouco marcado, né, na minha história, e em muitos momentos dos meus títulos eu celebrando vestindo essa camisa. Para você, qual foi o melhor momento da sua carreira? O melhor momento da minha carreira é o ano de 2007, né? O ano de 2007 foi um ano para mim maravilhoso, tanto de conquistas coletivas quanto conquistas individuais. É o ano que eu acabo sendo eleito o melhor jogador do mundo, em 2007. Então, acho que esse ano foi o auge da minha carreira. Mas eu realmente sou muito grato, porque tem um versículo na Bíblia que diz, né, que Deus tem muito mais daquilo que nós pudemos pedir ou imaginar. E aonde eu cheguei realmente foi muito além de onde eu pude pensar ou imaginar. Porque meu sonho era ser jogador profissional de São Paulo, vestir a camisa da seleção uma vez, estava ótimo, excelente, e esse era os meus objetivos e as minhas metas. Aos poucos, claro, você vai conquistando, você vai mudando um pouco essas metas e objetivos, mas para mim estava ótimo isso aí. E aonde eu cheguei e o que eu conquistei na minha carreira realmente são estacas alargadas aí, de presente de Deus. O último jogador brasileiro a ser o melhor do mundo, né? O que você acha hoje? Vamos entrar na parte espiritual também, porque a galera gosta muito do futebol, tá? Mas o que você acha hoje do futebol brasileiro? Você foi o último jogador. O Brasil vinha na sequência de vários jogadores, né, campeão do mundo. Pastor, eu acho que a gente tem um jogador melhor do mundo, que é o Neymar. Ele e já foi em alguns momentos, né, performando mesmo como o melhor jogador do mundo, e hoje ele está entre os melhores do mundo. O fato dele ganhar o prêmio ou não, isso depende muito de conquistas coletivas. Então, eu costumo falar isso sempre, que o que falta para o Ney é conquistar ser protagonista de uma conquista coletiva para ele ser eleito o melhor jogador do mundo, porque ele já está ali entre os melhores, com certeza. Em vários momentos eu acredito que ele era o melhor jogador do mundo em performance. É maravilhoso ver ele jogando. Então, o Brasil continua assim, formando grandes jogadores, formando craques. E agora, a questão de ser eleito ou não, isso depende e varia, né, de ano para ano, de conquistas coletivas, de momentos, troca de clubes, enfim, tem uma série de fatores aí que influenciam na escolha do melhor jogador do mundo. E você acha muito importante as igrejas investir no esporte no geral? Você acha que é importante para as igrejas? É uma forma de evangelismo? Qual é a mensagem que você queria deixar para os pastores das igrejas, né? A importância do futebol na igreja, não só como um incentivo social, mas espiritual também. O que você acha disso, Kaká? Pastor, eu sou muito a favor. Eu sou muito a favor do esporte como formação de caráter. Então, isso serve para a igreja, isso serve para os nossos governantes, né? De usar o esporte como formação de caráter. Eu morei nos Estados Unidos por 3 anos e eu vejo como eles complementam essa formação escolar com o esporte. Então, os meninos estudam até meio-dia, do meio-dia em diante à tarde, vai praticar um esporte, vai fazer alguma coisa
relacionada ao esporte, porque eles acreditam realmente no esporte como formação de caráter. E aí, trazendo mais para esse lado, né, das igrejas, as igrejas que tiverem condições de usar o esporte como formação, né, do caráter cristão, eu acho que é muito válido, porque é uma plataforma onde a maioria dos jovens gosta. Não estou falando do futebol específico, claro, muitas pessoas não gostam desse esporte específico, mas gostam de outros esportes, gostam do vôlei, do basquete, do handball, enfim, tem vários esportes aí que podem ser usados, mas também trazendo para esse lado de formação do caráter cristão. Então, acredito sim que as igrejas podem usar dessa ferramenta, porque é um lugar onde você pode pregar o evangelho, onde você transmite valores, onde você ensina que a competição não é um querendo matar o outro, mas é um querendo melhorar o outro. Enfim, o esporte tem muitos valores, né, de união, trabalho em equipe, de compartilhar, de compaixão, de misericórdia, tantos valores cristãos, bíblicos que a gente traz para dentro do esporte, que realmente ajuda muito na formação aí, principalmente dos jovens. Maravilha, eu estou aqui do lado de um amigo, de um líder aqui dos jovens, a gente tem esse trabalho aqui com a juventude, o Marcos, eu chamei ele aqui para ele falar com você, fazer uma pergunta também. Marcos, seja bem-vindo aí, meu amigo. Paz, Cacá, tudo bom? Paz, Marcão, tudo bem, você? Beleza. Uma pergunta que sempre fica na nossa cabeça aí, nós temos a nossa juventude hoje bastante influenciada por N coisas, e como que era para você na época, jogando bola, no auge, várias pessoas não evangélicas, às vezes na concentração juntamente com você, né, era notícia na época que alguns fugiam da concentração e coisas desse tipo. Como foi para você fugir dessa influência, fugir desse caminho, não ser influenciado pela maioria que às vezes não era evangélico? Bom, para mim foi ter meus olhos firmados realmente em Jesus, ter meu foco muito nos meus princípios e nos meus valores. Então, eles, aos poucos, né, eles foram ficando tão enraizados dentro de mim que eles são inegociáveis. Então, esses valores para mim são inegociáveis. E aí você vê outros fazendo e você acaba não se influenciando. Fala, ou eu influencio ele para o meu lado, ou então cada um segue a sua vida se respeitando numa boa, sem problema, e aí a gente segue a vida. Mas eu era, assim, muito firme de continuar firme na palavra, lendo, estudando, em comunhão com pastores, com os meus pais, né, com as pessoas que são próximas a gente, de estar sempre nos alimentando disso, porque no final do dia é aquilo que você se alimenta, é aquilo que acaba te influenciando mais. Eu tenho 3 filhos hoje, né, falo muito para os meus filhos isso, falo, olha, presta atenção com quem vocês estão andando, e se vocês não pegam alguma coisa dessa pessoa, isso é uma influência. Então, às vezes você está andando com um menino que fala palavrão, você está falando palavrão por tabela. Então, presta atenção nisso, mas traz ele para o teu lado também. Se ele quer falar, legal, ele fala lá, você continua aqui sem falar e você vai ser esse diferencial. Então, ao longo da minha vida, fui tendo essa firmeza cada vez maior, né, e essas convicções, e isso me permitia realmente transitar em todos os ambientes e as pessoas sabendo muito bem como contar com o Cacá, aonde eu posso contar com ele e aonde eu nem convido. Então, eu acho isso muito legal também, você ser muito autêntico, muito transparente, que as pessoas, tem uma festa ali e tal, quem que a gente chama? Ah, não, nem chama o Cacá, porque ele vai falar que não quer ir. Então, você já vai transmitindo e dando esses sinais e assim fica ótimo. Acho que isso é legal, porque é até bom ouvir isso, né? Porque às vezes a gente escuta muito das pessoas, poxa, é difícil, é impossível. Não é impossível, porque nós temos um exemplo, né? Que foi você no futebol, como pessoa evangélica, como pessoa cristã, e isso nos alegra, nos motiva, e eu tenho certeza que você hoje não deixa de ser uma influência para muitas outras pessoas que estão começando no futebol, ou que estão começando com outras carreiras e querem brilhar tanto quanto você brilhou. Obrigado aí. Obrigado, valeu, Marcão. Maravilha, pessoal, daqui a pouco estamos finalizando nosso bate-papo aqui, uma emoção muito grande, falar com esse grande craque, um grande servo do Senhor Jesus. Você, qual era o momento, qual era o período que você tirava para fazer o seu devocional? A gente sabe que esse momento é muito importante, inclusive até sexta-feira passada, eu ministrando para a juventude, eu falei dessa importância, né, Cacá, de você parar um momento do seu dia para você tirar um devocional, fazer uma oração, ler uma leitura da palavra,
alimentar a sua vida espiritual. Você tinha também essa regra na sua vida espiritual? Tinha, não, tenho, né? Eu acho isso importantíssimo, você ser disciplinado com relação a isso. Então, eu tenho, hoje, né, eu gosto muito de acordar cedo, de manhã é um período onde eu funciono muito bem, então eu gosto de levantar quando ainda todo mundo está dormindo, e aí eu oro, eu leio a palavra, eu tenho esse meu momento de devocional, de começar o dia. Mas eu acho que isso é importantíssimo a gente ter essa disciplina de estar sempre meditando na palavra, de estar orando. Claro, você pode orar o dia inteiro, em qualquer lugar, mas esse horário específico, assim, que você não está mexendo no telefone, que você não está prestando atenção em outra coisa, que você está ali realmente 100% concentrado na presença do Senhor. E durante a minha carreira, pastor, eu tive, vou dizer, uma bênção, porque não tinha telefone, né, assim, a rede social começa mais ou menos em 2009, né, 2010, e aí a partir dali que vem um pouco mais essa questão, e hoje é uma coisa que é uma grande bênção, mas é uma coisa que rouba também muito o nosso tempo. Então, nas concentrações, na minha época, cara, eu entrava no quarto e, Bíblia o tempo inteiro, lendo, estudando, e ali, quando cheguei na Itália, né, fazia um pouco de italiano, do curso de italiano, para aprender a língua e tal, e Bíblia de novo, ia para o quarto e ficava lendo, porque concentrava sozinho, tinha um momento ali de interação com os outros jogadores e tudo mais, mas passava boa parte desse tempo também sozinho no quarto, e aí aproveitava para ficar lendo e meditando, estudando a palavra. Realmente, eu acho muito gostoso, é maravilhoso estudar a Bíblia ali, você fica se imaginando naquela época, imaginando uma série de coisas, e viajando, o Espírito falando com você, é um momento, muito gostoso. Muita gente fala que isso é pesado, né? Que é chato ler a Bíblia e tal. Putz, para mim é tão gostoso assim, ficar lendo. Não é um peso, né? É suave, né? É um prazer, na verdade, a gente falar de Jesus. É um prazer, é muito bom. E quando tinha, por exemplo, alguma final muito importante, a Copa do Mundo, era um momento onde você orava mais e lia a Bíblia? Ou não? É engraçado, né, que nos momentos de tensão, assim, a gente acaba correndo para algum lugar. E eu fico muito feliz que nos meus momentos de tensões, assim, né, de você fica realmente aflito, eu sempre corri para a palavra, louvor, oração, estudar a Bíblia. Então aquilo ali realmente acaba me trazendo uma paz, eu consigo lançar minha ansiedade realmente sobre Jesus nesse tempo que eu estou ali em comunhão. E aí nessas grandes finais, né, nesses grandes momentos, tem essa parte, mas tem essa parte gostosa também, sabe? De ficar imaginando ali o que vai acontecer, eu posso ganhar, não. Isso é uma coisa que o futebol, a paixão pelo esporte traz, assim, para nós. E a fé acaba, a fé fica ligada, né? Acaba conectada, né? Mesmo um jogador que às vezes não tem uma prática de orar, um devocional, naquele momento ele quer orar, ele quer pedir, né? Não, é muito legal, porque antes do jogo você vê todo mundo ali ajoelhado, cada um na sua ali, mas todo mundo buscando uma ajuda alternativa também para entrar em campo e conseguir performar da melhor maneira possível. Deixa eu chamar um rapaz aqui para entrar na live, porque a live já está finalizando, senão ele vai brigar comigo. É meu filho Arthur, que é muito seu fã. Tudo bem? Tá aqui com a camiseta do Brasil, ó. Boa, tem feliz jogo demais. Hoje, né? Oi? Acho que hoje tem jogo do Brasil, né? E o que você ouvia na época que você estava jogando no Brasil, Copa do Mundo? O que você ouvia para te trazer uma paz, uma concentração? Qual que era a sua playlist, né? Puxa, pastor, eu muito Aline Barros. Então, a Aline, até hoje, né, claro, uma grande cantora, abençoada, pastor Gilmar, essa família... Que era jogador também. Querida, que era jogador também, essa família querida que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. Então, Aline Barros, muito, Fernanda Brum, bastante, Yeshila também, bastante. Na época eu fazia parte, eu era da Igreja Renascer, eu ouvia muito os CDs, né, as músicas da Renascer.
enfim, basicamente eram essas as minhas músicas aí, a playlist. Glória a Deus. Deixa eu convidar aqui o pastor Galdino para ele finalizar com a gente aqui a live. Cacá, é uma alegria muito grande. Eu fico até emocionado, porque eu torcia muito por você, torcia muito pelo nosso Brasil, né? A única coisa triste, né, que eu tenho assim é que você não jogou no Corinthians, né? Ei, pastor Galdino, boa noite, a paz do Senhor. Só faltou jogar no Corinthians para ser completo, pastor. Boa noite, paz, Fábio, paz, Cacá. Deus deu livramento pro Cacá. É livramento que a gente fala. Pois é, eu não vou falar isso, que depois os corintianos ficam correndo atrás de mim aí, pastor, mas você falando tá valendo. Tá certo. Gente, que alegria poder participar dessa live com a juventude, com o Cacá, que é um exemplo claro que dá sim para você ser bem sucedido e ser servo fiel a Deus. A verdade é, se eu olho para a história do Cacá, para a vida dele, e a gente consegue ver esse exemplo muito claro para a juventude que sonha. Tem muitos jovens que estão assistindo agora, que não só querem vencer na questão do esporte, né, no mundo do esporte, mas qualquer área da vida, área profissional, pode ser um grande médico, um grande advogado, um grande juiz, etc., qual área que for atuar, que você pode sim ser bem sucedido, mas também você pode ser fiel a Deus naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu só quero aqui parabenizar o Cacá pela sua história, o Fábio também com a liderança da juventude, da nossa igreja, e falar, porque a Bíblia ela é simples e direta. Quando a Bíblia fala ser fiel no pouco, no muito te colocarei, isso serve em todas as áreas da nossa vida. É nas pequenas coisas que Deus vai testar a nossa fidelidade. E quando há uma firmeza nessa fidelidade, Deus nos coloca, nos eleva a patamares maiores. É igual o texto bíblico, quando você lê, e você vê quando Jesus ele chega para os discípulos e fala assim: pessoal, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? Aí um falou, que o senhor é o profeta tal, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Aí Jesus para e olha para eles e fala o seguinte: mas tá bom, eles estão dizendo isso, mas para vocês, quem eu sou? Aí foi uma pergunta mais direcionada, pessoal. Quem eu sou para vocês? Aí é quando Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi, você falou bem, não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. E por causa disso, eu te entregarei as chaves que vão abrir o reino dos céus. E é nisso que a gente consegue ver, quando você verdadeiramente conhece a Jesus, Deus ele te honra em tudo quanto você coloca as suas mãos. Você pode ver e usar a própria história do Cacá. Aonde ele foi, Deus esteve com ele. Foi no São Paulo, foi nos grandes clubes, né, que todo jogador ele coloca como jogar. Por onde passou, pela fidelidade que ele teve com Deus, Deus sempre o honrou e continua na história, porque foi o último brasileiro que levou a bola de ouro, né? E isso não é por... a gente olha e fala, mas é porque Deus concedeu essa dádiva e ele também fez a parte dele, que é uma outra coisa que eu falo, viu, Cacá? Não adianta a gente querer que Deus nos exalte, porque Deus só vai fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Aquilo que está dentro do nosso alcance, Deus não vai fazer por nós. Que é se dedicar, se preparar, né? Investir. Isso Deus não vai fazer por nós. Nós vamos correr atrás. Agora, quando a gente é fiel ao Senhor, Deus vai, nos honra. E é essa palavra aí que eu quero deixar para todos vocês e que estão nos assistindo. E mais uma vez, parabenizar por essa live aí que está sendo tremenda. A gente está sendo muito edificada com a história de vida do Cacá, com essa palavra do céu para a nossa vida também. Amém, pastor, demais. Isso aí. Pastor, quer fazer alguma pergunta para o Cacá, pastor? Antes da gente finalizar? Eu queria fazer uma pergunta para ele. Cacá, você teve, porque a Bíblia fala aí de fazer discípulos, né? Você teve um atleta que era aquele cara, que era vamos falar,
aquele cara que você olhava para ele e falava, esse cara nunca vai querer saber de Jesus, mas Deus te usou para ganhar esse atleta? Teve uma história assim já na sua caminhada? Pastor, tem, né? Alguns de forma direta, outros de forma indireta, né? Eu vou falar de um de forma indireta, porque quando eu conheci ele não era cristão, e eu falava, cara, esse cara dificilmente vai ser cristão. E depois que ele se converteu, ele falou, olha, a sua vida também serviu de testemunho para que hoje eu conhecesse Jesus, que é o Rivaldo. Rivaldo hoje é cristão, né? Casado com uma cristã também, uma família linda, maravilhosa, é um servo de Deus hoje. E quando eu conheci o Riva, né, que disputou Copa em 2002, depois a gente jogou no Milan juntos, ele não era cristão e cara, não queria saber de Jesus e tudo menos Jesus. E hoje você conversa com ele, vê o testemunho dele, nossa, o Rivaldo é um cara maravilhoso. Então, gosto muito, tenho um carinho muito especial por ele e acabei, né, de alguma forma ajudando, influenciando para que ele conhecesse Jesus e hoje fosse, né, na verdade, um servo de Deus. Legal. Valeu, Fábio. Valeu, Kaká. Valeu, pastorzão, pastor Galdino, obrigado. Pastor São Paulino, que é um grande tricolor, viu? Eu vou falar para você. Quando o Kaká contou um pouquinho da história dele e falou sobre a trajetória dele, só que já que a gente falou de futebol agora, eu gosto muito de futebol, gosto desse jogo, estudioso, participo um pouco da política. Mas sou assembleiano, viu, pastor? Sou assembleiano, participo um pouco da política do São Paulo, sou associado do clube. A gente vê que, infelizmente, o futebol, ele perdeu um pouco aquela questão e a gente vê o reflexo nisso a gente vê o reflexo nisso no jeito que nossa seleção brasileira joga hoje. A gente, há um bom tempo, vem perdendo qualidade porque o futebol deixou de ser aquela questão, aquele quesinho de que o talento ainda prevalecia e virou um grande negócio. Infelizmente, eu vejo o futebol hoje como isso, né? Então, a gente tem muito craque, muita gente boa que joga no futebol, que infelizmente não vai vingar, porque o futebol virou um grande negócio. Eu até uma vez brinquei com o Fábio, que falei o seguinte, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando em montar um clube, federar o clube, para dar chance para a molecada da periferia, que a gente tem muita igreja na periferia, para dar chance para quem tem o dom, porque tem muita gente boa que joga futebol e joga bom. E que os grandes clubes, infelizmente hoje, por causa da política, corrupção, isso eu falo de qualquer grande clube do Brasil, né? Não sei fora do Brasil, mas tem tudo esquema para peneira, aquela coisa toda, mas enfim. Mas eu acredito que com o futuro, os clubes estão aprendendo algumas coisas, algumas lições, grandes clubes que vão mudar a sua política, a sua mentalidade, para voltar ao que ser o que era. E aí eu aproveito essa live para levantar uma questão polêmica, que essa semana um grande jogador da seleção de 70 falou que o Neymar tinha qualidade para jogar naquela seleção numa posição de um outro jogador. Aí eu discordo completamente, porque o futebol daquela época é totalmente diferente da de hoje, e aquela seleção, eu vou falar para você, seleção boa para mim é a seleção que levanta o coneco. Então, é a de 58, 62, 70, a de 94 e a de 2002. E, infelizmente, a de 2006, que eu achei que seria o máximo. Aquele quarteto que você fez, Kaká, você, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, porque eu acho que é que Deus falou, não era para ser. Porque era também uma grande seleção que jogou pra caramba. Deus abençoe, gente. Valeu, pastor. Obrigado. Valeu. Tchau, abraço, gente. Valeu. Tchau. Tá vendo aí, Kaká? O pastor assembleiano entende de futebol também, viu? Tá certo. Kaká, pra gente poder... Quer falar alguma coisa, Kaká? Complementar? Não? Tá. Pra gente poder encerrar aqui, Kaká, eu gostaria que você deixasse uma palavra para essa juventude, essa galera que está te assistindo aí, o pessoal que já te conhece, a sua história dos campos do futebol, hoje conheceu um pouquinho do Kaká, cristão, servo de Deus, um pouco dos seus testemunhos.
Gostaria que você deixasse uma palavra para a galera também que é da igreja, que te conhece, que vê você como exemplo. O que você poderia falar para a juventude hoje? Bom, pastor, para essa juventude de hoje é para eles se apegarem a Jesus. Acho que é o melhor conselho que eu posso dar para eles. Realmente hoje, com a quantidade, né, de informação que nós temos, que esses meninos aí possam se apegar ao Senhor. Busquem a palavra, busquem a direção de Deus, estejam sempre conectados com o Espírito Santo de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a Bíblia fala, né, nos ensina isso, para que em primeiro lugar a gente busque o reino de Deus e a sua justiça, e o rei desse reino que a gente busca é Jesus. Então, estejam firmados nele, busquem, estejam em comunhão, e as coisas vão clareando. Quando você é jovem, né, muitos momentos de indecisão, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que carreira seguir, para o resto da vida, não é para o resto da vida. Então, as suas respostas estão todas em Jesus. Pode ser que ele não te dê a resposta hoje, nem amanhã, mas vai vivendo aí, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, porque ele vai te direcionando, vai te guiando, e saiba que ele está no controle da tua vida. Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para esses jovens. Glória a Deus. E qual que é o versículo que você se apega? Um versículo que você fala, esse é o versículo da minha vida, da minha história. Claro que toda a Bíblia ela é completa, né? E ela serve para nós todos os dias, mas tem algum versículo assim que arde no seu coração? Pastor, realmente toda a Bíblia ela é maravilhosa, porque ela vai falando com a gente em diferentes momentos, né, da nossa vida. Tem um momento que um versículo fala mais do que o outro, te transforma, te limpa, te confronta muitas vezes. Então, eu sou muito fã desse livro, como eu já falei aqui, né, medito nele de dia e de noite, estou sempre ali estudando, buscando uma revelação de Deus para a minha vida. E ali, a Bíblia é um livro tão especial que é um dos poucos livros onde a gente pode ler com o próprio escritor, com a gente, né? Verdade. Então, você está lendo um livro que foi escrito por alguém que está dentro de você, pelo Espírito de Deus. Então você fala assim, não entendo nada quando eu leio a Bíblia. Você só não vai entender se o Espírito Santo de Deus não estiver dentro de você. Se ele estiver dentro de você, ele vai te ensinar alguma coisa, você vai entender aquilo que você está lendo. Então, para ilustrar um pouquinho isso, o versículo que eu gosto muito quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse versículo eu gosto muito porque minha vida se resume um pouco nessa direção, né? Eu sigo a ele porque ele é o caminho, eu sigo ele porque ele é a verdade, eu sigo ele porque ele é a vida. E não se enganem, todos os caminhos levam a Deus, não leva. A gente respeita todos eles, mas existe um caminho que leva a Deus, Jesus. Esse é o único caminho. Então a gente crê nisso, acredita nisso, e por isso que eu amo tanto esse versículo. Glória a Deus. E para a gente poder encerrar, a última pergunta, Kaká, após você ter parado de jogar, o que você vem fazendo na sua vida? A gente sempre pergunta, né? O jogador, ele para de jogar, o que ele vai fazer? Quais são os seus projetos ou os futuros projetos? Pastor, foram 17 anos como jogador profissional, jogando assim, desde os 12 anos. Então, desde os 12 anos que eu tenho vamos dizer assim, uma programação de acordar cedo, de dormir cedo, de se alimentar bem, enfim. E aí, dos 12 até os 35. E aí, quando eu parei com 35 anos, né, eu falei, olha, daqui para frente eu vou estudar. Então, eu tenho feito alguns cursos de gestão esportiva. Amo futebol, como eu falei aqui, né? Então, amo estudar o futebol também. Estou fazendo esse curso de gestão, mas tenho aproveitado muito esse tempo para estar perto da minha família, para estar curtindo a minha esposa, minha filha recém-nascida agora, né? Tem 8 meses. Curtir também estar mais perto do Luca e da Bela. O Luca fez 13 anos agora, a Belinha está com 10. Já aí, muito rápido, eles vão seguir, né, o caminho deles, a vida deles. Mas estou aproveitando um pouco essa fase para curtir a família, estudar e aproveitar um pouco também. Que bom, maravilha. Kaká, eu só tenho que te agradecer mais uma vez
Eu, por mim, ficava a noite toda aqui batendo papo, várias perguntas, mas a gente respeita o horário, o tempo. Apesar de você não estipulou nenhum tempo, vou deixar muito claro aqui, eu que falei, vamos fazer um bate-papo de 1 hora e tal, mas um prazer, uma alegria estar aqui com você. Eu sou um grande, tenho uma grande admiração por você, tanto dentro quanto fora. Agora a gente conversando, batendo esse papo ainda mais, e conta comigo, com as minhas orações, com a oração dessa juventude que passou a te admirar mais ainda, né? Por essa humildade que você tem, essa disposição de falar das coisas de Deus. Muito obrigado, sem palavras, só Deus para poder te retribuir. E aí eu deixo o convite, né? Não deu certo agora para você estar ministrando na igreja por conta do Covid, mas ele continua aberto, viu, Cacá? Assim que passar essa pandemia, estaremos te aguardando no altar da igreja. Pastor Fábio, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né, com essa juventude. Agradecer ao Júnior também, que fez essa conexão aí entre a gente. Um prazer estar batendo esse papo aqui, e o convite está aceito. Assim que as coisas melhorarem, né, se Deus quiser, a gente está chegando ao fim aí dessa pandemia, poder encher a igreja novamente. Verdade. Vai ser um prazer estar indo lá, bater um papo com essa juventude, conversar com eles pessoalmente, ouvir também deles um pouco os questionamentos. Eu gosto muito desse relacionamento, desse bate-papo, então contem comigo, e espero Amém. que isso possa acontecer em breve. Em nome de Jesus. Como o pastor Galdino falou, você é uma referência, né, de servo de Deus, e para nós é muito importante ter alguém que tem um reconhecimento humano, né, que está nesse mundo, mídia, internet, site, televisão, e tem um coração tão voltado para Deus, porque às vezes isso parece que é tão distante que a pessoa só consegue chegar lá se ela fizer um pacto errado, se ela andar por maus caminhos, ou fazer negócios, né, por debaixo do pano, e Deus, ele exalta quando ele quer. Então, a sua vida é um testemunho para a nossa juventude, viu? Amém, fico feliz. É uma responsabilidade boa, vamos dizer assim. Então, eu fico feliz de poder influenciar uma geração para os caminhos do Senhor. Amém. Arthur, vamos terminar a live, Arthur? Posso fazer uma pergunta? Fala, o que você quer falar? Cuidado, não vai comprometer o papai, hein? O que você sente do jogador de hoje em dia? O que eu sinto dos jogadores de hoje em dia? Arthur, eu gosto, tem muitos meninos aí da seleção, né, ou que continuam jogando, que eu joguei com eles. Então, eu gosto muito, como eu falei, gosto muito de futebol, torço muito pela nossa seleção. O Tite tem feito um excelente trabalho, tem o Neymar lá, que é um excelente jogador. Eu gosto bastante, então gosto bastante de futebol, gosto bastante de acompanhar, e torcendo aí por esses meninos. Sou São Paulino, né, torço pelo São Paulo, torço pela seleção brasileira e torço por um bom futebol. O Arthur falou, ele ia fazer uma pergunta, eu não deixei, mas agora eu vou, só para a gente finalizar, ele ia falar do Cristiano Ronaldo, que você jogou com o Cristiano, ele é um grande fã do Cristiano também. O que você tem para compartilhar com a gente do Cristiano? Arthur, joguei com o Cristiano 4 anos, né, lá no Real Madrid. Cara, e é um cara fenomenal, não só como jogador, né, isso aí todo mundo acaba vendo, mas como companheiro também, como amigo. Até hoje eu tenho contato com ele, a gente conversa, e ele é um cara, assim, nota 10, gosto muito dele, torço muito por ele. Hoje, mais uma vez, né, fez 2 gols aí contra a França, classificou Portugal. Então, ele tem sempre aí um cara aqui no Brasil torcendo e com muito carinho por ele. Fala que o Arthur torce por ele também, né, Arthur? Amém? Cacá, vamos Amém. Orar? Encerra essa live com uma oração, por favor? Amém? Vamos lá. Amém. Senhor, Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, de estar compartilhando das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na minha vida em especial. Tua palavra diz, abra a tua boca e eu encherei, que seja sempre dessa forma, Pai, que o Senhor tenha a minha disposição para ir, coração voltado para o Senhor, e que o Senhor ministre e fale aos corações da melhor maneira possível e da forma que o Senhor deseja, Senhor, que realmente a semente hoje possa ter caído no solo fértil, que ela possa prosperar, que ela possa, Senhor, frutificar. Abençoa, Senhor, a nossa geração, abençoa essa juventude, Senhor, nesses momentos desses jovens de indecisões, momentos onde eles têm que
tomar decisões importantíssimas da vida deles, que o Senhor esteja no controle, que o Teu Santo Espírito esteja ministrando, que o Senhor em todo o tempo guie e direcione, Senhor, cada um desses jovens, Pai. Queria agradecer pela vida do pastor Fábio, pela vida dessa igreja, que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, dando, Senhor, direcionamento para eles, para que eles conduzam cada vez melhor essas vidas, que eles sejam, Senhor, realmente pastores que honram o Teu nome, que ensinam, Senhor, essas pessoas a caminharem com um Deus maravilhoso que é o Senhor. Pai, muito obrigado, nos dê uma noite de descanso, que a gente possa seguir nessa luta e nessa batalha sempre contigo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, maravilha. Amém. Deus abençoe, Cacá, louvado seja o nome Amém, do Senhor pastor. pela sua vida. Show, Um abraço. valeu, obrigado, Deus abençoe. um abração, valeu gente, tchau, tchau. Valeu.